porque o incêndio ameaça a estrutura da ponte do Jaguaré. E a nossa querida Fernanda Trigueiro continua por lá. Fernandinha, o que você tem de informações e novidades aí, minha querida? Marcão, a gente vai conversar ao vivo agora com o capitão Nogueira aqui do Corpo de Bombeiros. Agora a situação está controlada, então ele vai passar maiores informações. Capitão, bom dia para o senhor. Obrigada pela sua presença aqui ao vivo no Primeiro Impacto. Primeira pergunta, capitão, já se sabe da onde e como esse fogo começou? Um bom dia. Então, nós não temos essa informação. Devido ao local da moradia e a quantidade de material combustível, que são moradias precárias, material combustível, as edificações feitas com madeira, tapumes, muito lixo, roupas, pode ter sido qualquer coisa que deu início nesse incêndio, desde uma vela acesa, um curto-circuito, um fogareiro. Então é difícil precisar. Quem falará isso com mais propriedade será a perícia, após o término do serviço do Corpo de Bombeiro no local. Já tem uma previsão de quando essa perícia começa? Vocês ainda estão trabalhando ali, né? Qual que é a situação no momento do trabalho do Corpo de Bombeiros? Isso, o incêndio ele já foi controlado, nós estamos numa fase de rescaldo, que é para verificar se realmente não tem nenhuma vítima e acabar com todos os pequenos focos de incêndio que ainda tem no local. Quando isso acontecer, a temperatura estiver numa fase que já pode entrar um pessoal técnico, será liberado tanto para a perícia quanto para os engenheiros da Prefeitura e Defesa Civil fazer um laudo estrutural. A gente acompanhou esse incêndio desde o começo da manhã, ele começou por volta das 5h30. Vocês foram controlar mesmo as chamas por volta das 8h. Então foram mais de 2 horas aí de trabalho intenso. Qual foi a principal dificuldade de vocês? Então, a nossa principal dificuldade é o acesso e a quantidade de material combustível. Como as moradias são feitas de madeira, de pallets, então ele transmite uma caloria e prolifera um incêndio de uma maneira muito rápida, pois elas são muito juntas. Então não tem nenhum obstáculo que pare essa caloria e essas chamas para dar prosseguimento à ocorrência. Então o nosso maior trabalho é o acesso aos locais onde tem esse foco de incêndio. Tem alguma informação de feridos? Alguém ficou ferido? Quantas pessoas moravam nessa comunidade? O senhor tem esse número também? Então, em formas de populares, existiam aproximadamente 40 moradias e 100 pessoas aproximadamente habitavam o local. Não tem informes de feridos, vítimas civis, não foi dado falta de nenhuma vítima. Em relação a um bombeiro, a gente acompanhou as imagens, ele sendo atendido pelo resgate, pelo SAMU. O que aconteceu com esse bombeiro? Isso, após ele efetuar os serviços, na hora da rendição, ele já estava fora do ambiente de fogo, já aqui na área externa. Ele teve uma queda de pressão, foi atendido de imediato por uma médica do SAMU e ela achou por melhor fazer um acompanhamento no hospital, onde ele está no hospital agora, passando por essa observação e tendo todo o acompanhamento necessário por parte do Corpo de Bombeiro. Quantos bombeiros participaram dessa ação, capitão? 79 homens com 29 viaturas. Em relação agora, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta para o senhor. O senhor acredita que agora a estrutura da ponte do Jaguaré possa ter ficado comprometida por conta aí desse incêndio? Então, qualquer informação que eu passar para vocês será precipitada, porque o bombeiro ele não é competente legalmente para fazer esse tipo de laudo estrutural das estruturas. Mas nós já solicitamos o apoio de um engenheiro tanto da Defesa Civil quanto da Subprefeitura, que virá até o local para fazer um laudo com mais propriedade dessa ponte. Tinha preocupação por conta da estação de energia que estava tão próxima aqui da comunidade? Tinha, tanto é que na estação de energia existiam 2 funcionários que estavam passando em comunicação direta com o Corpo de Bombeiros para verificar como estava a situação do outro lado do muro. A priori eles passaram que não teve risco nenhum, apenas uma pequena parte da parte superior do muro caiu, mas não gerou danos e nem perigo à rede elétrica. Ô, Fernandinha. Marcão, você tem alguma pergunta? Pode falar, Marcão. Ô, Fernandinha, com a experiência do nosso capitão e dos nossos amigos do Corpo de Bombeiros, o fogo, da maneira que foi, forte como estava, com as chamas altas daquele jeito, ele pode danificar uma estrutura de concreto como é da ponte ou não? É a pergunta, a dúvida que eu tenho. Eu vou passar a sua pergunta para ele, Marcão, que ele está sem a escuta. Capitão, qual a experiência que o senhor tem e também por ter estado ali dentro da comunidade no momento do incêndio, o senhor acredita que as chamas, a força aí de todo esse fogo, desse incêndio mesmo, incêndio de grande proporção, é capaz de comprometer a estrutura da ponte? Então, a caloria ali chegou a cerca de 1000 graus ou até mesmo passou esse limiar,
Então, será feito um laudo pelo engenheiro que ele falar com mais propriedade, com usos de equipamento específicos para verificar essa estrutura da ponte. Visualmente, não teve nenhum abalo estrutural, nenhum descolamento de placa e nem nada, mas nós deixamos esse trabalho por parte mesmo dos especialistas no assunto. Obrigada, viu, capitão? Marcão, mais alguma pergunta? Não, agradece ele e parabeniza. Fala, o Marcão tá parabenizando vocês pelo trabalho, porque vocês realmente são os heróis do povo brasileiro. Vocês são os heróis do povo brasileiro. Tá bom, Fernandinha? Pode deixar. Tá Vou bom, passar fica com seu Deus. recado aqui para ele sim, viu, Marcão? Tá bom, obrigado, meu amor.